Ouvinte querido, você que nos acompanha, nós queremos nesta hora compartilhar com você um episódio muito conhecido no seu contexto geral, mas talvez pouco conhecido nas suas entrelinhas. O grande desafio daquela batalha realizada de Davi e Golias está registrado em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31, começa a questão daquela conhecida batalha. Então, 1 Samuel 17, 31, que você já conhece o contexto, que Davi, um jovem, dispõe-se à peleja contra um gigante e sai vencedor. Todavia, vamos analisar alguns detalhes deste texto que começa assim: Davi dispõe-se à peleja contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Meu querido, neste versículo 33, nós já vemos o porquê de Israel estar ali envergonhado mediante as afrontas de um gigante que nada era diante do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo e poderoso. O motivo de Israel estar ali envergonhado é porque Israel tinha uma liderança incompetente, reprovada, que não vestiu a camisa do poder e da glória de Deus. Israel estava ali, todo o povo de Israel, o povo conhecido de Deus e o único que detinha o conhecimento do Deus verdadeiro. De repente, mediante uma afrontazinha, o povo começou a ficar humilhado, acuado, e nós começamos já a entender aqui que a liderança que estava sobre aquele povo não tinha competência de dirigi-lo. Porque quando alguém se dispôs na fé, a liderança olhou para aquele jovem e disse: tu não podes, você fraquinho desse jeito, você franzino desse jeito, você com esse corpinho aí, não tem como você competir com aquele homem, ele é guerreiro desde a mocidade, e você nunca derrotaste ninguém. Por isso, a Bíblia já nos ordena: não andeis por vista. Meu querido, a força de um homem não está nos seus músculos, está na fé no Deus vivo e verdadeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansa à sombra do Onipotente. Muitos são engenheiros, muitos ocupam as cadeiras dos magistrados, mas as suas alimentações são pão de dores dia após dia. Mas muitos pequeninos, até analfabetos, têm dia a dia desfrutado com grande glória do seu pão de cada dia e reclina a cabeça no seu travesseiro com toda a paz e descanso. Nós temos que andar por fé e não por vista. Primeiro ponto desta narrativa, versículo 34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso
e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus. Meu querido, que glória, que valentia! Mas esta valentia de Davi, de sair guerrear com leão e urso, era conhecida somente de Deus. E é por isso, meu querido, que você tem que ter a sua fé pessoal, individual. Porque não basta você ter o Deus de toda a igreja ou o Deus de toda a nação. Você tem que ser esperto como Davi, e ele deixa isso registrado no Salmo 91, versículo 2, porque ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu confiarei. Ou seja, Deus é o meu Deus pessoal. Não me importa que Ele seja o Deus de toda a nação de Israel, eu tenho que tê-lo na minha intimidade. Eu tenho que ter as minhas experiências pessoais com Ele. Não basta que ver milagre na minha vida, milagres e meus olhos se fartem de ver milagres. Eu tenho que ver milagre na minha vida pessoal. É isso que Jesus Cristo tem ensinado. Mateus 6,6. Tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com meu irmão, ali que o milagre acontece. O maior avivamento da história, o maior avivamento do mundo, ele tem que acontecer dentro do teu quarto. É quando você conhece Deus, vai para a intimidade com Deus, tem as tuas experiências pessoais que são irreversíveis, que sempre falarão muito alto. Mas as experiências pessoais de Davi, Saul não conhecia. Além de ser um rei carnal, olhando para a força de braço, não conhecia, por incompetência, o que diz Deuteronômio 20, verso 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, vires carros e cavalos em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, é contigo. Então, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Você veja o relatório do rei Davi, desse jovem Davi, que o relatório dele, meu querido, é um relatório muito glorioso. Ele conta todas aquelas glórias, ele conta aquelas maravilhas, aquelas pelejas, pelejar, derrotar leão, urso, proteger as ovelhas. Mas por fim ele diz o que está no coração dele: o Senhor me livrou. Ele pode todas as coisas. Enfim, ele está dizendo: eu vou na força do Senhor, eu vou confiado no invisível. Porque muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que conhecemos Deus, temos que fazer menção do nome do Senhor, e Ele nos basta. Que venham contra nós com lanças, que venham contra nós com armas, vamos ver quem vai ficar de pé. Em outras palavras, é isso que o rei Davi, o jovem Davi, estava relatando aqui. Mas você veja como o rei Saul era carnal, pois ele continua no verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul:
não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Meu querido, se você é uma pessoa de fé, se a tua armadura é espiritual, como diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, se você está revestido das armas espirituais, da couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você não precisa de proteções naturais, carnais. Não. E Davi, quando vestiu aquilo, sentiu logo: não é isso que vai me guardar. Não. O que vai me guardar verdadeiramente é o Senhor dos Exércitos, pois é em nome dele que eu vou. E arrancou aquilo de si, mostrando mais uma vez para Saul que a visão dele estava errada. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Meu querido, detalhe: quantas vezes Deus tem investido coisas tão grandes em você, e todos os que estão à tua volta e que se encontram contigo pelo caminho estão te desprezando. Mas fica firme no propósito que Deus pôs no teu coração, naquilo que o Espírito Santo falou ao teu espírito, porque Deus vai fazer a diferença entre o que o serve e o que não serve, entre o que tem grande fé e o que tem pouca fé, entre o que caminha determinado e entre aqueles que são vacilantes. O filisteu desprezou. Imagine, um jovenzinho, o filisteu desprezou, e mal sabia ele que naquele desprezado, a própria nação de Israel tinha desprezado, os próprios irmãos tinham desprezado, o pai tinha desprezado, todo mundo tinha desprezado Davi. Mas ele era o portador do Espírito da glória de Deus, imbatível, inabalável. Meu querido, nunca se preocupe com o que estão falando a teu respeito. Se preocupe sinceramente quando a tua vida estiver fora do prumo da palavra de Deus. Mas enquanto a tua vida estiver pautada na palavra de Deus e o Espírito Santo não te mostra repreensão e reprovação, vai em frente, porque o Senhor é contigo e tu verás a glória de Deus. Deixa os homens escarnecerem, deixa zombarem, deixa desprezarem, porque Deus é o justo juiz de toda a terra e fará justiça. Jeová Tsidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu, às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meu querido, quantos crentes hoje dentro das igrejas estão lançando mão de recursos naturais, estão esquecendo daquilo que Paulo escreve a Timóteo: olha, Timóteo, avise aí os ricos da igreja, digam a eles para não serem miseráveis, colocando a sua confiança na incerteza, a incerteza das riquezas. Timóteo, dá esse recado aí, instes a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, ensine
ensine, Timóteo, olha, faz o seguinte, Timóteo, diz para eles não colocarem a confiança na incerteza das riquezas, das coisas naturais. E quantos crentes estão pensando, meu querido, porque tem a sua casa própria, tem os seus patrimônios, tem os seus recursos financeiros, estão achando que o seu ninho está no alto, pois o conceito bíblico é miseráveis, pobres, cegos e nus. Firmado na rocha é que nós temos que estar, e rocha é a palavra, é a confiança em Deus. Uns, depois de reprovados, querem dizer até que os seus empregos são melhor que o ministério, porque foram reprovados no ministério. É tanto absurdo. Nunca um serviço terreno poderá ser comparado ao mais humilde serviço que se faça para glorificar o nome de Cristo Jesus. É mais glorioso você ser chamado para entregar um folheto no centro da cidade como um João Ninguém do que ser presidente de uma nação. Tu vens a mim, né? Com lanças, com essas coisas visíveis, naturais. Mas o Salmo 20 já diz que uns confiam em carros, que são as coisas naturais, artificiais, melhor dizendo, e outros confiam em cavalos, que são as coisas naturais. Mas nós, seu Golias, nós confiamos naquilo que nunca contemplamos, mas que bem conhecemos as suas operações. Em Deus, que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E hoje, Golias, você vai ver uma coisa. Hoje você vai ver uma coisa. E disse Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tua história, Golias, já está determinada. Olha, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, hoje mesmo, as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu querido, muitas vezes o crente quer que todos vejam Deus na vida dele, mas ele não tem passos de valentia, ele não tem passos de ousadia, porque também ele não tem conhecimento de Deus. Ele está sendo levado por uma série de coisas inúteis, portais absurdos, com palavras escritas em cima: passa aqui debaixo que a tua bênção está garantida. Que profanação! João Batista, ressuscitando, lançaria a mão da antiga frase: raças de víboras, filhos do diabo. Passa aqui debaixo. Isso jamais trará resultado na vida de ninguém. Isso não dá conhecimento de Deus. Se não dá conhecimento, automaticamente ninguém pode ter fé num Deus desconhecido. Hoje mesmo foi a postura de Davi. Acabou. Eu estou vindo para essa batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje, Golias, a tua história será encerrada. Vão saber que há Deus em Israel. Meu irmão, se você quer que os outros vejam Deus na tua vida, põe-te a serviço de Deus. Entrega a tua vida para que, assim como Davi disse, olha, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Se você quer que toda a terra saiba que há Deus na tua vida, sai da tua ilha, sai da tua toca, sai da tua caverna, sobe ao monte de Deus, fala com Deus, entrega a tua vida nas mãos de Deus e parte para a peleja quando Deus te enviar. Faz como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E o Senhor enviou. E todos viram que há Deus na vida de Isaías. E você quer que vejam Deus na tua vida? Intocado? Escondido? Desperta! Acorda desse sono, da letargia, porque Apocalipse vai dizer
Quem deras fosse frio ou quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E depois vai dizer: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. E vencer o quê? Vencer a mornidão, porque, meu querido, o mundo está pronto para te sepultar. O mundo quer o tempo todo te arrancar do altar de Deus. Ou você desperta pelo poder da palavra, lança a mão da Bíblia para que tenhas vida, ou certamente não verás a glória de Deus. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Já está determinada a nossa vitória. Sabe por quê? Porque com Cristo é vencer ou vencer. Sabe por quê? Porque eu sei, quando eu parto para uma batalha em nome do Senhor dos Exércitos, a minha página de vitória já está determinada, porque vai dizer Apocalipse 11:12, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Então venceram. A página da tua vida já está escrita e é vitória, vitória, vitória. Não tem outro caminho com Cristo, meu querido. Com Cristo você vai vencer de qualquer jeito, porque com Cristo não é concebível, não é cabível, não é admissível derrota. Sucedeu que, dispondo o filisteu, encontrou-se com Davi. Este se apressou, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram, perseguiram os filisteus até Gade, até as portas de Ecrom. Caíram dos filisteus feridos pelo caminho, de Sarim até Gade, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu, a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Meu irmão, é muito simples e também é muito sério. Quantos perdidos dentro das igrejas, porque não têm atitudes de confiança na palavra de Deus. Muitos até, coitados, nem conhecem a palavra de Deus. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, quanto tempo tem de igreja? Eu tenho 10 anos. Me conta aí qualquer coisa da Bíblia. Sabe nada. Ainda ousam se dizer crente. Um crente que não conhece Bíblia, não conhece Deus. Por isso que o evangelho é envergonhado por aí, na vida de muitos, que se dizem pastores, obreiros, missionários. Foram enviados não sei por quem, certamente por Jesus não foi, porque Jesus não envia ninguém que não tenha conhecimento dele. Jesus não envia estranhos. Davi, a Bíblia diz que ele tinha 5 pedras que ele pegou do ribeiro. Mas, meu querido, Deus não precisa dos nossos multi-recursos. Não, jamais. Bastou uma pedra que ele pôs na funda, girou e gritou Jeová, e a pedra encravou-lhe na fronte, porque ele disse: o Senhor me entregará você nas mãos, ferir-te-ei, arrancarei a tua cabeça e darei às aves do céu, às bestas feras do campo. Amado ouvinte, querido irmão, está aí para você a valentia de um jovenzinho, um adolescente,
que deu um baile na liderança, que quis jogar-lhe uma armadura, disse que ele não podia pelejar. Meu querido, quando você tem fé, você pode pelejar contra tudo e contra todos, porque a Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas conhece os que confiam nele. E confiar em Deus significa conhecer profundamente a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você não conhece Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você aprenda que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17.